Oui, oui, oui! We are in Paris! Bonjour tout le monde, salut! Merci Printemps pour cette opportunité. C'est incroyable pour nous rester ici à Paris et faire notre premier podcast. Luxuosamente, bienvenue! Translation, please! Não, tudo bem, vamos falar em português. Era só pra gente começar aquecendo. Tá bom, era só uma graça. Era só uma graça. Na verdade, era um agradecimento para a Printemps por ter nos apoiado nessa empreitada, né, Manu? Então, estamos aqui no estúdio da Printemps gravando nossa primeira temporada do Luxuosamente. E que vamos falar sobre isso, até porque, né, é uma das poucas, acho que podemos dizer que é a única que tem o seu próprio estúdio. Então, né, a gente vai falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, nós vamos nos apresentar. Olá, você que não conhece a gente. Nossa, ficou meio propaganda de rádio, né? Então, Manu, conte-me sobre você. Quero saber mais. Eu sou a primeira entrevistada? Isso, exatamente. Tá. Vamos começar com você. Por favor, fale como você começou no mercado de luxo, por que você se conecta, o que você está fazendo, o que é esse projeto. Vamos apresentar para a galera. Vamos lá, então. Eu sou Manu Berger, eu sou especialista no mercado de luxo, eu trabalho com marcas tem mais de 10 anos, tenho formação na Itália, na França e no Brasil em gestão de luxo. Então já passou aí pela minha carreira Cartier, Dior, Tiffany, Giorgio Armani, Goyard, Burberry, todas essas marcas e marcas que desejam se posicionar dentro do mercado de luxo. Então, marcas que querem realmente entender desse savoir-faire, entender desse segmento para aplicar na sua realidade e oferecer algo completamente diferenciado para o cliente. Sou autora de 2 livros, ministro cursos, palestras, consultoria, tudo focado no mercado de luxo. Porque para mim, o luxo é algo assim que merece ser falado, estudado e compartilhado. São marcas de mais de 100 anos, são marcas incríveis que nos ensinam diariamente, ditam tendências. Então eu faço isso com muito amor, muito carinho e sou completamente apaixonada por tudo que eu faço. Ai. E você, Dona Maia? Me intimidou me agora. Conte. Resumidamente, porque a gente poderia ficar 3 horas falando, né? Não, nem é nosso intuito se alongar muito, porque é uma introdução para o podcast, então a gente tem esse intuito de trazer convidados legais para discutir o que é luxo, o que é luxo hoje, o que foi o luxo no começo dos tempos, enfim, e faz muito sentido a gente estar na Printemps, um magazine tão importante para a história da moda e para a história do luxo, né? Mas quem é Maia? Esqueci, verdade, você pula essa parte, né? É mesmo. Quem sou eu? Quer que eu apresente? Não, porque eu sou fã. Eu sou fã da Maia, então eu posso apresentar ela. Eu sou uma profissional da moda que migrou para o mercado digital e depois migrou para o mercado de moda digital e de luxo. Então foi uma evolução pessoal, né? E então eu comecei estudando moda e aí, como estudante de moda, a gente estuda muito o surgimento do luxo, né? Dentro da história da moda a gente fala muito isso sobre formas de comunicação não verbal, aspiração, e aí essa questão de querer se identificar com vamos dizer assim, né, uma parte da sociedade que está numa posição financeiramente superior e culturalmente também. E junto com isso a gente foi popularizando o acesso à internet, e popularizando o acesso à internet a gente popularizou também o acesso à informação, que, né, quando a gente fala sobre o luxo, a informação, a cultura é até hoje, né, um pilar de luxo. Então ter acesso à cultura, a falar diversos idiomas, e nós vamos falar sobre isso, né, sempre foi atribuído a determinadas classes, porque era necessário ter tempo, enfim, recursos para poder estudar. E aí eu percebi que o digital possibilitava que a gente democratizasse isso. E comecei a me questionar algumas coisas sobre, poxa, peraí, será que o luxo está mudando? Então, com o digital, e eu vim do mercado de moda de massa. Então,
é um pouco diferente a percepção, né? Então, não tem uma bagagem inicial de carreira no mercado de luxo, mas eu fui fazendo essa migração conforme eu fui entendendo que, daí, calma, vamos deixar para outros episódios, de que o luxo pode, existir em todos os segmentos. Então, nessa moda de massa que eu vim, né, eu tenho luxo lá dentro, eu tenho uma compreensão sobre isso, quero saber depois o que você acha. E aí, então, fui migrando, até chegar aqui e me tornar uma estudiosa, professora do assunto, né? Então, venho estudando muito, com um viés totalmente diferente do seu. Então, um viés de acesso, de transformação a partir do digital, e acho que a gente tem que falar sobre isso. Então, do mesmo jeito que o vocabulário sofre alterações com o tempo, o luxo também não sofre. Então, o que ele era há 100 anos, ele ainda é hoje. O que o digital transformou isso, né? Então, todas essas questões que era para eu apresentar e acabei já partindo para o lance todo, todas essas questões nos levaram a conversar sobre isso e nos trouxeram até aqui, basicamente, né? É isso aí. Vocês viram que a Maia fala bastante, né? Mas eu também falo. E o legal, eu tava, né, aqui, conheço essa história, eu conheço esse discurso dela, tudo que ela fala, mas eu tava aqui analisando, e é muito interessante que no meio da fala dela, algumas vezes ela, quero saber a tua opinião. E isso foi justamente o que nos fez estar aqui hoje. Nos fez parar e pensar, vamos criar um projeto, vamos lançar um podcast, vamos falar sobre aquilo que a gente tanto debate e compartilhar com as pessoas e fazer com que as pessoas tragam também as informações, que exista essa troca muito intensa. E foi num bate-papo, e aí vou contar como é que aconteceu, né? Boa. Como surgiu a ideia, foi num bate-papo que nós... Acho que eu tava no meu outro escritório ainda, né? No meu outro escritório. Faz mais de um ano esse bate-papo. E a gente começou a conversar, a falar sobre second hand, que com certeza será pauta de vários episódios, tá? Inclusive certeza. Já podem mandar perguntas. Nossa, que a audiência tá assim enlouquecida, né? E aí a gente começou a conversar e nós ficamos, acho que 2, 3 horas falando sobre o tema. Aí chegou um determinado momento que eu parei e disse, gente, meu Deus, o que foi esse bate-papo? Porque vocês vão perceber que eu e a Maia temos opiniões extremamente diferentes sobre diversos assuntos e mesmo assim a gente se complementa de alguma maneira e a gente discorda e concorda, existe um grande respeito e é algo incrível, porque eu tento convencê-la, ela tenta me convencer, não rola esse convencimento, mas a gente quer saber o que a outra está pensando. Porque isso nos agrega muito. O que a Maia fala me agrega muito, porque é uma opinião completamente diferente da minha, uma visão completamente diferente da minha. E dali eu disse, opa, Maia, acho que nós temos aí um grande negócio para fazer. E foi aí que a gente começou o projeto. E uma das coisas que eu falo do mercado de luxo é que os produtos, as marcas, o segmento, pensem tudo do início ao fim. E aí, só para contextualizar, nós estamos há mais de um ano pensando no projeto. É nome, é logo, aonde gravaríamos a primeira temporada, quem estaria com a gente. Então, tudo a gente pensou, do início ao fim, para realmente criar um projeto sólido, incrível e de muito debate, que esse é o nosso objetivo, o debate. É trazer informações e receber informações. A gente quer essa troca, né? A gente tem esse desejo. Ai, que incrível. E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando, poxa, né, realmente, pensar do início ao fim, e a gente vai falar muito sobre isso, experiência de marca e tal, mas que legal, que oportunidade a gente está na Prantan, por quê, né? As marcas têm muito medo do conteúdo que é gerado pelos consumidores. Como eu participei, né, dessa democratização do digital, então eu vi as marcas em desespero sobre, ai meu Deus, estão falando sobre mim na rede social, ai não vou criar um perfil, principalmente as marcas de luxo, né? Não vou criar um perfil porque eu vou controlar a narrativa. E aí de repente viram que não tinha como controlar a narrativa, que a partir do momento que todo mundo tinha um celular na mão e um perfil numa rede social, tinha acesso e podia falar o que quisesse. Então, deixa eu ver como é que eu vou participar dessa conversa, ao invés de eu tentar controlar o incontrolável. E
né, seguindo por essa linha, a gente está aqui hoje na Prantan, que tem um espaço. Aqui o espaço que vocês estão vendo é o espaço para gravação de podcast, mas aqui do lado tem um espaço para gravação de live commerce. Então eles fazem isso, eles têm um estúdio de fotografia. Exatamente. Tem toda uma ambientação para produzir esse conteúdo. E não só eles produzirem para eles mesmos, mas abrir para parceiros, né, produzirem. Ou então se tem um influencer que está aqui e quer falar sobre um determinado produto que ele viu, ele pode usar o estúdio, né, ele pode usar a estrutura que a Prantan criou para esse usuário gerar conteúdo. Então também é uma marca com muita tradição, com pilares de luxo, eu vou falar modernizando, tá? Eu vou falar modernizando, entendendo essa nova forma de comunicar. E de que, assim, é atemporal, né? Que ela permanece relevante durante todo o tempo. E aí, como ela carrega essa atemporalidade, ela cria estratégias para acompanhar a evolução do mercado, seja no digital, seja no físico, seja em ambos, seja ao mesmo tempo, seja isolado, porque ela está ali em constante comunicação com quem está do outro lado para daí criar essas estratégias. Legal você falar de atemporalidade, né, que é um pilar super importante do luxo e que quando você fala eles criando esse estúdio, eles estão mantendo a atemporalidade porque eles estão mantendo a relevância. Então eles não estão, né, nem à frente nem atrás, porque eles estão entendendo o zeitgeist. E aí depois a gente vai falar bastante sobre isso. Então como é que eu entendo esse espírito do tempo que a gente tá para continuar relevante? Daí a gente vai falar sobre o metaverso, né, em algum momento sobre isso, sobre o posicionamento das marcas de luxo nas plataformas de metaverso. E deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Quero falar antes de a gente finalizar, porque já tá... Nossa primeira introdução já está finalizando, mas quero falar que Maia tem um livro sobre metaverso, que ela não citou, mas eu sou obrigada a falar porque eu falo pra todo mundo o tempo inteiro, porque vocês têm noção do que é uma mulher escrever um livro sobre metaverso? Aí é pauta para outro episódio. Para outro episódio, a gente pode falar sobre o livro. O tempo inteiro a gente tá falando que é pauta para outro episódio, pauta para outro episódio. Nossa, porque a gente vai falar tanto, e a gente vai falar tanto o tempo inteiro, que a gente tá com medo de esse primeiro introdutório a gente ficar aqui. Eu disse, não, ou de repente ficar muito cansativo também, porque, enfim, né? Acho que ao longo do tempo também, do próprio conteúdo que a gente gera, a gente já vai falando sobre nós, né? Então também não era o objetivo a gente ter um mega episódio onde a gente ficasse falando sobre a gente, mas sim uma apresentação para quem não nos conhece e que entendesse que somos opostos, que entendem que opostos, quando entendem, se complementam, né? Então essa discussão acaba ficando muito rica e muito desse entrosamento começou com a discussão do second hand, né? Que foi a minha porta de entrada para o mercado de luxo e que a Manu tem uma visão totalmente diferente da minha. E eu nunca tinha pensado em consumo de luxo da forma como ela traz para mim. Do tipo, eu vou me relacionar com uma marca, eu tava assim, gente, tô nem aí pro relacionamento, mais ou menos isso. Assim, não tô nem aí, eu não sei, né, também esse negócio de second hand pra mim começou há muitos anos, antes da gente chamar de second hand. Então, agora que a gente tem esse boom todo e que fomos obrigados a parar para pensar e discutir sobre isso, porque realmente está tendo um impacto no comportamento de consumo mundial, né? Ainda que quando a gente pergunte para as marcas de luxo, elas falem, não, isso não nos impacta porque o nosso cliente não consome second hand. E aí, tudo bem, é uma coisa que a gente nunca vai saber porque a gente não está lá dentro, né, para ver os números, mas, poxa, com o second hand crescendo tanto, o que está acontecendo? Então, ou as pessoas estão, de alguma forma está impactando, porque elas estão, então, trocando os itens mais rápido, ou elas não estão mais guardando os itens para gerações futuras, como se fazia antigamente, com uma bolsa, com uma roupa, né? Uma roupa durava várias gerações, durava até acabar. Não tinha esse negócio, né, de coleção e tal. É uma recriação do conceito de valores.
A gente está passando por um processo de recriação de conceito de valores. E vamos deixar bem claro aqui que valor é diferente de preço. Preço é o que está na etiqueta, valor é aquilo que vai além do produto. Então, as pessoas estão nessa ressignificação, entendendo o que é valor para cada um. E aí a gente pode até voltar para falar de Prantan, né? A gente tem no 7º andar aqui, um andar exclusivamente para second hand, que inclusive eles pegam produtos dos próprios clientes. O cliente pode está consumindo aqui, já quero trocar esse produto, ele vende, entre aspas, né, para a própria Prantan, para a Prantan vender no espaço do second hand e em troca o valor ali é depositado dentro da própria Prantan em novos produtos. Então, é realmente entender esse processo, estar junto com as marcas nesse processo. Nossa, gente, é 5 dias de podcast. Só falando sobre isso, né? Só falando sobre o second hand e não ia acabar, né? Não ia acabar. Mas, uma coisa interessante que eu acho que é legal de a gente falar é que nós nos conhecemos em Paris. É verdade. Também é muito emblemático a gente começar a gravar aqui, porque a gente se conheceu aqui, né? Esquecemos de falar sobre isso. Nós estudamos no Marangoni, aqui de Paris. E foi lá que nos conhecemos, estudando Fashion Business. Exatamente. Então, Paris também tem uma história para nós. Então, não é também só... né? São registros e inícios de grandes ciclos, que a gente começou há mais de 10 anos atrás e que hoje estamos aqui dando continuidade. Então, nada melhor do que Paris para qualquer coisa, né? Mas para afirmar o início do Luxuosamente, porque faz muito sentido para nós estar aqui, né? E Manu também dá um curso em Paris sobre imersão no mercado de luxo, do qual eu sou aluna, né? Recorrente, e propagandista, vendedora, PR e tudo mais. Sou fã. Mas a gente realmente quis dar o start no projeto daqui e a Prantan já era uma parceira. Ela é super importante para a história da moda, então um dia a gente fala sobre isso, né? Mas, assim, estar em Paris, estar na Prantan 10 anos depois, tudo faz muito sentido e já é a construção de uma história, né? Que a gente vem pensando, então, já há mais de um ano, como colocar isso em prática, para que também não caísse na futilidade, né? Porque a gente não queria falar sobre a bolsa da moda, ou qual a bolsa que foi lançada agora, ou o que está usando, ou o sneaker, não sei o quê. Não que não seja legal esse assunto. A gente consome esse tipo de conteúdo, mas não era o tipo de conteúdo que a gente queria produzir, era levar as discussões que a gente tinha internamente para compartilhar com mais pessoas, já que a gente ficava nesse debate que víamos que tínhamos pontos de vista totalmente diferentes, né? Exatamente. Exatamente. Sabe o que eu queria que tu contasse? O quê? Sobre o nome. Sobre o nosso nome, Luxuosamente. O nosso, é verdade. Nosso nome não ia ser esse, né? Para começar a história. A gente tinha um outro nome, criamos um outro logo, tudo certo. Bruno, obrigada. O designer que desenvolveu. Que o designer que aguentou a gente. Teve muita paciência e tal. Enfim, tivemos outros parceiros também, Jean, beijo, que estiveram conosco durante esse um ano que não saiu do papel o projeto, mas a gente ficou com medo de que ficasse, o próprio nome tivesse uma conotação superficial, que a gente queria fugir disso, né? A gente queria abrir para uma discussão que pudesse ser um pouco mais aprofundada, até porque a gente não encontrou muitos podcasts que falassem sobre luxo da forma como nós queríamos falar, né? Então tem muitos podcasts internacionais, mas quando a gente fala de conteúdos em português, a gente não tinha encontrado muita coisa, né? Às vezes tinha dentro de algum outro podcast um conteúdo assim, e aí ficamos trabalhando em cima, assim, poxa, faz sentido o nome já falar um pouco do que se trata o podcast, porque a gente não tem até o momento pretensão de sair dessa casinha de discussão, né? Então, poxa, que tivesse luxo no nome, mas que ao mesmo tempo tivesse relacionado à intelectualidade, ao pensamento do luxo, mas também não ficasse com cara de acadêmico. E aí fomos caminhando para chegar no Mente Luxuosa. E Luxuosamente, né? Que é onde a gente veio parar, que o nome tem uma dupla interpretação.
luxuosamente, então uma mente que pensa no luxo, né? E o luxuosamente mesmo como um comportamento de luxo. Era essa história ou tinha mais coisa? Não, era essa história, perfeito. Tá bom. E aí, então, tanto que a gente tem o registro das duas marcas, né? Porque pra gente, essas duas são uma só. E então, o intuito é realmente discutir, conversar sobre luxo, sobre consumo, sobre o comportamento, sobre o impacto do digital em tudo isso. Então, como que a gente fala sobre luxo e sobre digital ao mesmo tempo? Então, como é que eu falo sobre escassez, um pilar tão importante do mercado de luxo, e falo sobre acesso, né? Que é o que o digital traz. Ele traz para todo mundo, ele capilariza tudo. Então, como que eu, marca de luxo, continuo trabalhando, não posso, né, ignorar o digital, e ao mesmo tempo eu tenho que levar todos esses pilares para dentro né? Então eu preciso gerar escassez, daí a gente vai falar sobre isso, né? Dentro do digital. Aí o metaverso é incrível pra gente falar sobre isso. E aí vai ser um episódio que eu vou ficar muda. Tipo você falando em francês. A Maia vai falar sobre metaverso e eu vou ficar muda, mas, né? Esse é detalhe. Espero que vocês possam consumir aqui um conteúdo rico, que faça a diferença para vocês, que gere insights para os negócios, para a vida de vocês, para a aplicação, não importa qual negócio. Não importa, mas eu não trabalho com o mercado de luxo. Sempre tem alguma coisa que você pode aplicar no seu negócio. Sempre tem alguma coisa que você pode aplicar na relação com seus amigos. Então eu sempre falo que a Manu consegue aplicar na relação com os amigos os atributos do mercado de luxo. Então ela sabe receber as pessoas. Não é uma coisa que eu sei fazer, por exemplo, né? Então ela sabe surpreender. Eu vou até contar, deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem. Pouquinho, rápido. Vou contar do meu aniversário. Bom, enfim, vou contar aí uma história. Um dia a Manu fez um aniversário na Mari Junqueira, né? E aí ela ganhou um bolo, que era um bolo que vinha numa caixa. Ai, meu Deus. E esse bolo, tirava a tampa da caixa e a caixa abria. Você lembra desse bolo? E aí começava a tocar uma música. Parabéns. Parabéns pra você e tal. E aí eu vi o bolo. Eu fiquei muito surpreendida com aquele bolo lindo, maravilhoso, não era grande, era muito fofo e tal. E eu tenho certeza que eu fiz uma cara de quem amou. Nossa, deve ter brilhado meus olhos e tal. E aí, Manu faz aniversário em agosto, em setembro, chegou meu aniversário. Ela pediu meu endereço e mandou um bolo lá pra casa. E eu não sabia que era o bolo, não sabia que ela ia mandar, eu não sabia nada. E aí o bolo chegou. E aí eu falei, não acredito, eu só falava não acredito. E aí tirei a tampa e abriu e começou a tocar parabéns pra você. E eu tava sozinha em casa na ocasião, fiquei super emocionada. Mas eu falei, poxa, ela percebeu, porque eu não tinha falado que eu tinha amado o bolo. Eu só tinha olhado e, né, transmiti aquela emoção toda com o bolo. E ela foi lá e mandou o bolo igualzinho pra mim. E eu fiquei super emocionada, falei, poxa, alguém prestou atenção nas minhas emoções. E eu não estava me esforçando para esconder nem nada, mas ela também tinha obrigação de prestar atenção. E aí no meu aniversário foi lá e mandou. E volta e meia eu vejo ela fazer esse tipo de coisa. Então ela vê que você gostou de uma coisa, e aí ela chega com a coisa para você. Ou então ela vai te receber e ela te recebe com a bebida que você gosta. Então, são pequenos gestos, É que né? o luxo, ele é a personalização, né? Ele tem isso, ele personaliza. Então, quando a gente cria esse mindset, quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, acaba ficando natural. Tudo bem, eu gosto também, né? Eu gosto bastante dessa personalização, desse cuidado, dessa atenção. Mas quando a gente já começa também a criar isso na nossa mente, fica mais fácil. E isso é o mercado de luxo, porque o mercado de luxo, ele pensa na pessoa. O cliente, ele é único e muito especial. Então, eu tenho que tratar ele como único e muito especial. Só que dá trabalho. Dá muito Dá trabalho, a gente leva muito tempo, é muita dedicação, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Porque ele é um cliente fiel, ele é um cliente que retorna, ele se torna um embaixador da tua marca. Então, quando a gente entende esse processo, e isso nos faz bem também, faz bem pra marca, faz bem pra mim, mandar o bolo pra Maia e ouvir ela contando a história. Porque eu marquei ela de alguma maneira.
Ah, com certeza. Eu criei esse vínculo, né? Eu entrei na casa dela de uma maneira diferente e eu tô lá até hoje dentro da memória dela, dentro do coração dela. E a marca de luxo faz isso. Então é isso que a gente tem que entender, de que maneira eu posso trazer para minha realidade. E muitas vezes a gente pensa no luxo como muito, como excesso, como extravagância, como preço, é caro, é demais. E não é. É sobre atenção, é sobre carinho, é sobre tempo, é sobre valor. Escuta ativa, né? Assim, Exatamente. É muito psicólogo isso, mas assim, realmente é escuta ativa. Lembrando que a gente fala não verbalmente, né? Então a gente fala através de um olhar, de uma emoção, num sorriso, né, um gesto, a nossa roupa, a gente se comunica de várias formas e acho que então eu falei, né, da Manu conseguir aplicar na vida pessoal esses atributos do mercado de luxo, porque eu vejo isso mesmo de verdade real. E tem gente que tem mais facilidade com isso. Eu, enfim, não me considero essa pessoa, mas eu tento fazer outras coisas. Não, mas também é assim, né? Se a gente for parar pra pensar numa marca de luxo, ela não tem sempre todos os atributos. Ela pode até ter todos, mas ela tem esse mais fortalecido, aquele mais fortalecido, até porque isso faz com que todas as marcas se diferenciem. E aí o cliente vai se identificar com aquela específica ou com aquela outra específica, né? É isso. Muito obrigada, viu, Manu, pela sua participação luxuosamente. Vocês vão ver, vai ser exatamente assim. Mas sejam bem-vindos, aproveitem, troquem com a gente. A gente quer realmente esse conteúdo, essa troca, esse incentivo, esse bate-papo, muito conteúdo mesmo. A gente quer pensar sobre o luxo. Então, ir além. Não pensar na questão só do preço. A gente vai discutir de preço? Vai discutir de preço, mas vamos pensar no valor. O que é esse valor? Vamos falar de tempo? Vamos falar de valorização de tempo? Então tem muita coisa aí pra gente discutir. Contem conosco. Estamos aqui para debater, falar e fazer muita troca. Bem-vindos ao Luxuosamente Podcast. Beijo, até a próxima.